ticking clock to cure pain. Every second means a mile. Every minute means a day. I hope you're walking in the sun. Hope you're going to be someone. Here I am along my way. I always dreamt that one day I would find you on my way. Maybe one day, maybe today. Bom dia, professoras, professores, coordenadoras e coordenadores, diretoras e diretores. Bom dia a todo mundo que achou um caminho, achou um tempo, encontrou o link, né? Conseguiu decifrar alguns enigmas tecnológicos e estão aqui com a gente. Segundo dia da nossa jornada pedagógica. É com muito prazer e muita emoção que eu estou dando esse bom dia em nome de todas as pessoas que trabalham na Secretaria Municipal de Educação. Tenho certeza absoluta de que, para a gente realizar esse evento, existe uma rede poderosa aqui por trás dos computadores, articulando, organizando, para que você, que está nos assistindo, receba a melhor das transmissões e tenha a melhor das experiências, tá? E a gente também aprende um monte com tudo isso. A nossa jornada, o tema é gestão da sala de aula, construindo caminhos para uma aprendizagem humanizada. Ontem foi um momento especial, a gente escutou o Gabriel Pellicer, sensível e com argumentos muito poderosos e interessantes sobre a gente se cuidar, o autocuidado para cuidar do outro. E hoje a gente continua, né? Teve um dedinho de prosa já com coordenadoras e coordenadores, um dedinho de prosas com diretoras e diretores, e agora a gente vai ter um encontro com Epaminondas Castro para poder a gente analisar e refletir sobre os nossos indicadores educacionais. Mas antes disso, nós vamos... Deixe-me só abrir aqui a outra tela. Nós vamos compartilhar o vídeo que a gente colocou ontem, tá? Que a gente já repetiu o primeiro deles, e a gente vai dar uma olhada nesse segundo vídeo para ampliar os nossos processos de boas-vindas e nos preparar de maneira mais sensível, particularizante, né? Esse momento que a gente está tendo aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui, Noel.
Só um instante para vocês. Está aparecendo aí, Noel? Então, vou colocar. Eu sou Maria do Carmo Rebouças dos Santos, sou decana do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências e professora do programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui no campus de Porto Seguro. Nesse momento que se iniciam os trabalhos da Jornada Pedagógica de 2022 da área de educação aqui no Porto Seguro, eu quero cumprimentar e parabenizar a professora Dilza Reis, secretária municipal de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico, e o professor e mestre, nosso querido companheiro, Paminondas Castro, supervisor pedagógico também dessa secretaria, pelo convite feito para estar com vocês aqui hoje e também pela iniciativa de coordenação dessa jornada. Da mesma forma, eu quero felicitar a todos e todas, professores e professoras e toda a comunidade educacional envolvidos no processo de construção de uma aprendizagem humanizada em Porto Seguro. Nós, da Universidade Federal do Sul da Bahia, seja por meio do PPGR, seja por meio das nossas licenciaturas, já caminhamos junto com a Secretaria de Educação, imbuídos do espírito de colaboração na construção conjunta de iniciativas que contribuam para uma educação de qualidade em Porto Seguro. Nesse ano de 2022, além dessa contribuição que citei, eu coloco o IAC e o PPGR à disposição da secretária Dilza Reis e à disposição de todos vocês, diretores de escolas, diretoras, coordenadores e coordenadores, para que possam contribuir ao longo do ano com aulas, palestras e eventos. Contem conosco nessa jornada, que começa agora. Convido também a que participem dos nossos cursos de formação, realizados pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais e pelos nossos grupos de pesquisa e nossos grupos de extensão. Eu quero desejar, por fim, a todos e todas uma excelente jornada, que a caminhada até o seu destino final seja feita com muita escuta, muito respeito às diferenças, lastreada no compromisso e inarredável que todos e todas vocês têm com a educação de qualidade e livre de todo tipo de preconceito. Venho aqui trazer a minha saudação aos participantes da Jornada Pedagógica de 2022, do município de Porto Seguro. Eu gostaria de saudar e parabenizar os organizadores do evento, dizer do nosso compromisso, né, com a educação básica, com essa jornada pedagógica, com o trabalho que os professores e a comunidade, né, que constitui a educação básica no nosso estado, que tem feito tanto, né, pela educação e que trabalha sempre pensando na melhoria da qualidade do ensino público, gratuito, de qualidade para as nossas crianças e jovens. Eu gostaria de dizer que, para nós, a importância dessas jornadas pedagógicas se constitui principalmente por ser algo construído pela comunidade, porque acredito muito que a comunidade é quem sabe as suas dificuldades, as suas dores e as suas potencialidades para que nós possamos ter um trabalho que seja baseado na participação, no compromisso, né, dos professores, da comunidade, dos jovens estudantes, dos diretores das escolas, né, dos coordenadores pedagógicos, enfim, toda a comunidade que compõe a escola pública. E é essa comunidade que se debruça sobre seus problemas, suas questões, suas proposições e seus caminhos. Então, é muito importante que esse caminho seja construído por aqueles que estão no dia a dia, fazendo o dia a dia das escolas no nosso estado. Então, eu passo para dizer que nós somos parceiros e que estaremos sempre juntos com todos vocês nessa luta que não é pequena de fazer da educação básica, da educação pública, uma educação que nos orgulha a todos e que cumpra o seu papel de dar às nossas crianças e à nossa comunidade
de uma maneira geral, uma educação de qualidade, para que possamos sonhar com um país mais justo, um país onde tenhamos a mesma qualidade de ensino em todas as escolas que temos, e principalmente na escola pública, que é aquela que atende a população sem nenhum privilégio, mas que atende a todos de forma igualitária, de forma que todos tenham as mesmas condições. Contem conosco e sigamos juntos nessa luta para a melhoria da educação pública brasileira. Um grande abraço a todos e todas e todes, e possamos ter uma educação da qual nos orgulhamos cada vez mais. Ok, então. Mostramos as nossas caras, né, de todas e todos. Eu sou o professor Alcione Gilberto, professor Help. Estou mediando e apresentando esses 2 dias desse nosso importante evento. E agora, quero agradecer novamente a equipe de Libras, a professora Daiane Mendonça, Noel e Ruth, até falou que as mãos de Ruth, né, da equipe que está fazendo a interpretação das Libras, não está muito visível, né? Então, para talvez se distanciar com Josi agora, tá havendo um problema para poder observar com clareza as mãos, tá? Foi dado o recado, Daiane. Agora, finalmente, então, a gente vai começar essa conversa importante, sempre necessária, né? Com o nosso querido Epaminondas, onde a gente vai falar sobre os indicadores educacionais, uma análise das avaliações internas e externas e análise dos resultados e desempenhos da rede municipal de Porto Seguro, tema extremamente relevante para poder a gente buscar uma análise desses dados, para poder entender as nossas práticas e encontrar os nossos novos e possíveis caminhos que se abrem, né? Ontem o Gabriel Perisset nos falou que o mundo como a gente conhecia, ele desapareceu, né? Ele colocou em xeque todas as estruturas que a gente via como sustentáveis, né, Epa? Então, agora a gente tem que ter uma nova noção desse novo mundo que se abre, e nada mais interessante do que fazer essa análise desses indicadores, para a gente entender qual é o caminho que esse novo mundo se abre, que a gente quer trilhar. Epa, bom dia, muito bom te ver.
Idem, bom dia a todas e todos. Bom dia, equipe do Pedagógico. Obrigado pela acolhida, Helper. E nesses tempos, eu diria, nosso primeiro momento foi ainda há pouco pela manhã com os diretores, e aí a gente estava falando, eu falei sobre privilégios, não necessariamente privilégio, como a gente entende a palavra, mas a oportunidade de estar aqui, né? A oportunidade de estar aqui nesse lugar, para mim, é um privilégio, é incomum, né? Eu estou falando para colegas, de colega para colega. Então, eu quero agradecer a equipe que está aí por trás, porque sem essa equipe eu não estaria aqui, né? A equipe do Pedagógico, tanto do ensino infantil, séries iniciais, aí, séries dos anos finais, o pessoal da educação inclusiva, da educação do campo, né? Da EJA, da educação indígena, enfim. Toda essa equipe ela se mobiliza, se articula no sentido da gente produzir e pensar o que a gente pode, de melhor forma, contribuir para a educação de Porto Seguro. E aí, sem falar na obrigação que eu tenho aqui de agradecer à nossa secretária Dilza Reis pela autonomia que ela tem me dado, né, de poder pensar esse espaço como um espaço onde é possível a gente emergir de situações, de contexto e ir para outros patamares, né? Eu sou pedagogo com pós, ou melhor, com especialização em gestão escolar e coordenação, com pós em comunicação pública e agora mestre no ensino das relações étnico-raciais pela Universidade Federal. E é uma satisfação muito grande, me sinto muito confortável estar aqui com vocês, com todas vocês, com todos vocês. Me sinto confortável mesmo. Eu estou falando com parceiros, com amigos, com colegas de trabalho, com empregados da Prefeitura de Porto Seguro, né, com empregados da sociedade de Porto Seguro, imbuídos de fazer desse país um país melhor. Então, a brecha que o sistema me abriu para mim, para estar aqui nesse lugar, eu celebro sim, e é uma gratidão imensa. Embora eu vá tocar em assuntos que nem sempre sejam confortáveis, né, para a gente escutar, mas eu faço isso e farei isso com toda doçura quando for possível, mas quando não for possível também, a gente vai tratar como deve ser tratado, com ênfase, com cuidado, né? Porque uma das minhas maiores preocupações enquanto educador é quando eu vejo num determinado contexto as pessoas banalizando coisas sérias. E isso é ruim, porque quando coisas sérias são banalizadas, você não trata ela com o respeito devido, com a atenção devida, com o cuidado devido. Então, a banalização da realidade, né, assimilar o monstruoso como natural, né, essas práticas são, de certa forma, desumanas para mim. Eu jamais vou aceitar que determinadas práticas sejam assimiladas como parte da nossa natureza ou assimilar isso como, internalizar isso como coisas naturais e banais, porque eu acho que aí eu perco a minha essência, eu perco o meu princípio, porque vai contra tudo que eu aprendi e para tudo contra o qual eu sempre lutei. Então, eu vou estar sempre nessa posição, né? Eu, em outras palavras, não preciso de apresentação, eu cresci aqui, vivi aqui dentro dessa região e trabalho aqui, e por isso mesmo me sinto muito confortável, muito confortável. Eu fiz magistério, por opção, na época que eu fiz magistério, eu tinha como opção fazer contabilidade ou administração, mas era estar numa sala de aula que era a minha grande vontade, e assim foi. Quando eu me formei em magistério, a gente recebia 2/3 de um salário mínimo e a gente demorava 3 meses para poder receber, né? Então, daí, nos últimos 30 anos, eu posso constatar e comprovar que muitas mudanças ocorreram, né? Muitas mudanças ocorreram. E a gente precisa, nós que estamos aqui nesses espaços, de privilégio, sim, porque a gente está trabalhando, agora mesmo houve um seletivo, e que tantos colegas se arvoram, né, para poder acertar e se classificar nesse certame, e a gente está aqui, né, garantindo a nossa participação, e de forma muito incisiva, eu acho que essa é a nossa missão, mostrar o que a gente veio fazer aqui, né? Então, obrigado a todos e todas pelo carinho, pela acolhida sempre. Eu sempre escuto algo positivo, né? Embora tenha sempre, a gente não pode agradar todo mundo, todos e todas,
mas, de certa forma, eu sou muito fiel aos meus princípios, né? Eu sou progressista, estou num governo que entende com outro campo, se identifica com outro campo, e eu acho importante dizer isso aqui, porque foi o entendimento e a compreensão desse gestor que me trouxe até aqui, porque senão eu estava à margem. Então, essa compreensão, esse diálogo que possibilitou que eu estivesse aqui. E não sou cerceado e não sou podado das minhas ideias ou das minhas convicções. Eu estou aqui para contribuir de forma integral e plena, né? Então, por isso, eu quero agradecer ao prefeito Jânio Natal por entender que, apesar das diferenças de compreensão, de pensamento e de entendimento, ele me acolheu na equipe, entendendo da importância da diferença que eu pudesse fazer aqui, né? Então, a gente vai começar, e a gente está começando, a gente já começou a nossa troca de ideias, e que a gente vai tocar em assuntos muito sutis, muito delicados, né? Um deles, eu chamei, inclusive, o Léo, que está aí nas coxias, se estivesse no teatro, eu ia dizer isso, para dar algumas contribuições, algumas colaborações, né? Para que a gente faça um debate interessante acerca da realidade que a gente vive no ensino do município de Porto Seguro, né? E essa realidade ela só pode ser encarada a partir do momento que a gente consegue mensurar isso, medir isso. E como é que a gente mede, como é que a gente mensura uma realidade tão complexa, né? Em polos tão diferentes, com realidades tão diferentes, né? A realidade que é uma coisa tão subjetiva, que cada sujeito enxerga de uma forma, que cada pessoa tem as suas opiniões acerca dessas ocorrências. Como interpretar isso? Bem, a gente vai fazer algumas referências, a gente vai fazer uma apresentação aqui agora, e que eu vou começar, porque tem uma máxima extraordinária. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, o ex-chefe de gabinete do professor Paulo Freire, e que foi, inclusive, secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? E ele cita em um dos seus livros, se eu não me engano, peraí, qual é o livro? É esse aqui, Não Espere pelo Epitáfio. Ele cita uma frase do Guimarães Rosa que diz que o animal satisfeito dorme, né? Bem, o animal satisfeito dorme. Como é que é isso? O que é isso? O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer para nós? Então, com base nessa fala, eu quero dizer e perguntar e saber de vocês se já está aparecendo aí a nossa apresentação, se já está aparecendo na tela. Como é que está? Nossa apresentação já apareceu por aí, gente? Contem para mim. Sim. Ótimo. Eu estou aqui suspendendo aqui. Oba! Beleza. Jornada Pedagógica 2022, sejam bem-vindos, tá? O tema da nossa jornada foi um tema ainda sugerido pela professora Ana Paula Guerrieri, gestão da sala de aula, construindo caminhos para uma aprendizagem humanizada. E aí surgem várias questões em torno da gestão da sala de aula. Porque, para além da sala de aula, que espaço é esse? Que espaço é esse dentro da unidade escolar? Será que a sala de aula ela se resume a um contexto de 4 paredes? O que é a sala de aula? A gente começa fazendo algumas interpelações e algumas indagações acerca desse espaço escolar. Será que a sala de aula não extrapola esse espaço da unidade escolar? Até onde vai a nossa sala de aula? Agora, em tempos de revolução tecnológica, de revolução digital, até onde vai a nossa sala de aula? Será que ela não perpassa os muros das escolas, atravessa as praças, as casas, as ruas, as avenidas? Será que ela não chega em outros lugares, né, outros mares nunca antes navegados? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? E comecemos agora a discutir nossa pauta. Indicadores educacionais, análise das avaliações internas e externas e análise dos resultados e desempenho da rede municipal de Porto Seguro. Quando a gente está falando dessas análises, está aparecendo a minha apresentação aí, gente? Sim?
o slide. Sim, Iva, está aparecendo. Indicadores educacionais, está ok? Está tudo ok. Beleza. Quando a gente fala dessas análises, desses indicadores, é que o que nos vem à cabeça é que a construção desses indicadores, eles podem ser feitos de forma externa, né? E de forma interna, né? Por exemplo, a gente tem o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento, a gente tem as avaliações que a gente coloca, submete ao Conselho, né? A gente tem o construto final de cada ano encaminhado para a Secretaria de Educação. Isso consubstancializa-se em indicadores. Mas, afinal de contas, para que servem esses indicadores? Tanto o Leonardo, o Campos, quanto eu, nós ficamos assustados quando nós, na avaliação dos coordenadores, nós identificamos que alguns coordenadores eles não consideram os indicadores como importantes no processo de avaliação e de planejamento. Ora, a partir de quais os pressupostos que sustentam o meu planejamento? Quais são os pressupostos que sustentam a minha avaliação? Nós, do município de Porto Seguro, nós estamos no cenário da Bahia, nós não estamos com uma performance muito positiva. Outrora, eu volto à frase do Guimarães Rosa, que diz que um animal satisfeito dorme. Ora, será que a gente está satisfeito com tudo que a gente tem? Essa realidade que tem nos assolado, ela nos basta? Será que a nossa luta toda será em torno das questões de salário e de estrutura? Quando a gente fala disso, é porque a gente tem outras provocações a fazer, né? Bem, a partir de agora, eu gostaria de mostrar para vocês os indicadores que a gente sustenta no IDEB, para a gente ter uma noção da nossa performance, certo? E o que são indicadores? Indicadores, do ponto de vista técnico, são construídos a partir de atribuir um valor estatístico à qualidade do ensino de uma escola, rede, atendendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto social e econômico. Ora, logo quer dizer que os indicadores educacionais, eles não querem dizer apenas acerca da nota que o aluno recebe. Tem todo um construto. A nota que o aluno recebe é apenas o final, é o construto final desse processo. Os indicadores medem exatamente o exercício da gestão do prefeito, da secretária de educação, do setor pedagógico, da direção da escola, da coordenação da escola, do trabalho dos professores que chega até o aluno. Eu sei que muitos professores encaram o aluno como adversário e falam, bem, ele não estudou, agora eu vou dar um 4, eu vou dar um 0. Nesse sentido, não existe uma reflexão como parte do educador, como parte do processo. Parece que o aluno, por si, ele individualmente é responsável por todo o seu sucesso e seu fracasso. É uma coisa que o advento do grande capital, da força do capital e da globalização quer colocar para nós. Parece que o nosso sucesso e o nosso fracasso depende exatamente de como nós vamos nos organizar, nos mobilizar e nos articular. O grande capital, a globalização, o neoliberalismo, ele não quer dizer que todo o nosso sucesso e o nosso fracasso tem interdependência com o lugar onde a gente está ocupando, com as relações que a gente estabeleceu com aquele lugar e com os efeitos daquele lugar sobre nós. Um pensador africano que se chama Akili Mbembe, que ele vai falar isso em Necropolítica, num livro que chama Necropolítica, ele vai colocar isso de uma forma muito contundente e dramática. E se eu fosse vocês, eu acessava e li o livro do camaronês Akili Mbembe. Bem, para dizer que se o animal satisfeito dorme, se a gente está satisfeito com os indicadores nossos, é interessante observar que, nesse próximo gráfico aí, a gente tem de 2005 a 2019, né, entre o que
o gráfico preto, a linha preta, é a que está, é a de meta, né? A meta não está aí, mas seria de 5 ponto alguma coisa, e o geral é de verde, o que o município atingiu, que é de 4, entre 3,5% e 4 e pouco percentuais, né, de classificação no IDEB. É assim que nós estamos sendo avaliados. Bem, nas séries iniciais, né, o que a gente tem? A gente tem um ponto geral, uma nota geral de 4,8. Portanto, é uma das menores, uma das notas, uma das menores notas, se a gente considera a classificação de todo o estado da Bahia. 4,8 no ensino fundamental 1, nas séries iniciais. Ora, esse é um dos melhores índices que a gente tem, tá? Então, o construto de todo o trabalho de prefeito, secretários de educação, né, diretores de escolas, coordenadores de escolas e professores, a gente não conseguiu, até 2019 e 2020, a gente tem uma situação muito delicada em 2021, que, do meu ponto de vista, a gente consegue ficar aquém desse indicador. Então, a gente tem 4,8. A meta para 2019 seria a nota de 5, né? No entanto, a gente tem 4,8. 4,8 é a nota que nós, professores, nós, diretores, coordenadores, tá? Setor pedagógico, Secretaria de Educação e Prefeitura de Tabela estamos ostentando no IDEB. Essa foi a nota que o IDEB nos deu. Nós estamos com a nota vermelha. Nós estamos com a nota vermelha. O construto final do que a gente conseguiu produzir, né, que reverberou na ponta, nós estamos com nota vermelha. Então, assim, entendam que essa avaliação ela não é só do aluno, ela é nossa, é do nosso sistema educacional. Isso a gente está falando das séries iniciais. Quando a gente vai para as séries finais, a gente tem, nenhuma surpresa. A situação fica pior ainda. Nós temos 3,6. Vocês aprovariam um aluno com 3,6? Então, esse é o nosso indicador no IDEB, de forma geral. Nós temos a nota de 3,6, com aprendizado de 4,8 e fluxo de 0,75. Nós ostentamos um dos piores índices, tá? Dentro do IDEB. Nós ostentamos um dos piores índices dentro do IDEB, principalmente quando se trata das séries finais, do 6º ao 8º ou ao 9º ano. Bem, a gente não entende se é a saída do aluno do fundamental, das séries iniciais, que ele não consegue se acomodar, que ele não consegue se enturmar. A gente não entende qual a dinâmica, como funciona essa dinâmica de inserção. Por quê? No ensino básico das séries iniciais, o aluno tem uma performance bem melhor, de quase 1 ponto de diferença, e quando ele entra no IDEB, quando ele entra no ensino fundamental 2, nas séries finais, ele tem 3,6. Eu estou falando do construto geral de Porto Seguro. Tá? É muito triste para nós. É muito triste. Então, para Porto Seguro, a gente anuncia, olha, Porto Seguro, vocês não têm 10, vocês não têm 9, vocês não têm 8, vocês não têm 7, vocês não têm a capacidade de ter 6 no sistema educacional de vocês, vocês não têm a capacidade de ter 5, muito menos 4, vocês têm 3,5. Essa responsabilidade ela precisa ser internalizada e compreendida como é do prefeito, é da secretária de educação, e eu vou sempre repetir isso, é do supervisor pedagógico, é da equipe do pedagógico, são dos diretores que estão aí nas pontas, são dos coordenadores que estão na ponta, são dos professores que estão na sala de aula, dos alunos e mais, da família, da sociedade. Se não houver um movimento no sentido de repensar esses indicadores, a gente vai se afundar cada vez mais. Então, os indicadores estão dizendo, olha, ou vocês ficam atentos ao que está acontecendo, ou vocês afundam no poço. Por quê? A qualidade do ensino que Porto Seguro, que a comunidade de Porto Seguro tem ofertado, é de 3,6 no IDEB. E eu sei que podem surgir as mais diversas e severas críticas, né, em torno disso. E aí eu queria dizer uma coisa e sacar um argumento que não é um argumento sacana, né? É um argumento muito preciso para a gente poder conjecturar, né?
Bem, ainda antes que eu saque esse argumento, aí eu apresento um segundo quadro, que são as situações da escola do Fundamental 1, né? Manter 6.1, essas escolas podem ser mantidas, né? Precisa melhorar, 27,3 dessas escolas precisam melhorar, precisam ter atenção, 39,4 dessas escolas precisam ter atenção, e 27% dessas escolas, 0,3, precisam ficar em estado de alerta, porque elas estão indo para o fundo do poço. Quando a gente vai para o ensino Fundamental 2, para as séries finais, a gente encontra manter zero de escola. Zero de escola. A gente não tem nenhuma situação que deve ser mantida. Nenhuma situação na identificação do IDEB que deve ser mantida. Nós somos um fracasso nesse sentido. Nós não temos uma situação que precisa melhorar. Olha, que precisa melhorar, que estão chegando mais ou menos. Nós temos 5,3% que precisa melhorar para a gente conseguir chegar em manter. Mas em manter a gente não tem nenhuma. Né? Para melhorar, a gente precisa 5,3% para a gente chegar a manter. E para ficar em atenção, 63% dela. Que somando as que precisam estar em estado de alerta, que estão no fundo do poço, 31% dessas escolas. Então, esse é o cenário que a gente tem na educação de Porto Seguro. Mas, como se não bastasse, por que se deve esse cenário? O indicador de fluxo diz o seguinte, que no ensino das séries iniciais, 13 em cada aluno não são aprovados, isso até 2019. Bem, isso precisa ser discutido, isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto pelo conjunto, pelo sistema educacional de Porto Seguro. E eu falo dessa forma, eu sou contundente, às vezes dramático, mas é porque eu quero chamar a atenção que esses indicadores são tudo para nós. Coordenadores, vocês precisam trabalhar, sim, com esses indicadores, porque a gente precisa saber onde a gente vai chegar. No caso dos indicadores de fluxo dos alunos do Fundamental 2, 25% de cada 100 alunos não são aprovados. Precisa prestar atenção, sim, precisa considerar. Um barco pode ter o melhor motor do mundo, né? Se não tiver um leme, ele não sabe onde vai chegar. Um barco pode ter as melhores velas. Se as velas não estiverem bem direcionadas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa é a preocupação. É a responsabilidade de vocês? Sim, mas também é nossa. É do prefeito, da secretária de educação, do setor pedagógico, dos diretores das escolas, dos coordenadores da escola, e aí eu dou ênfase para essa categoria, tá? Dos professores que estão aí, e aí é preciso que a gente entenda que tem todo um conjunto sistêmico, né? E das famílias dos alunos, né? O tão quanto a gente está conseguindo envolver ou não? Onde está a nossa parcela de responsabilidade no caos que a gente vê? Então, a gente precisa ter essa clareza, a gente precisa ter esse discernimento, né? A gente precisa ter esse discernimento, senão a gente se afunda, né? A gente se afunda. A gente teve situações de escolas, e aí eu não vou dizer aqui para a gente não criar problema, que um percentual altíssimo de alunos foram reprovados em educação física no final do ano agora, né? Em educação física. Em educação física. Com, inclusive, redações de avaliações complexas que não lhe remetem totalmente, que remetem ao saber cumulativo, né? E não dialoga com o que a gente tem colocado aqui de mais moderno, né? No processo do ensino-aprendizagem. Então, assim, será que a gente está sabendo avaliar? Será que a gente está sabendo planejar? São questões que a gente precisa mergulhar com interesse para a gente produzir resultado. Porque não é nada, não. A gente tem 13 escolas com os melhores índices de aprovação. Dessas 12 ou 13 escolas com melhores índices de aprovação, a gente tem a seguinte realidade. Essas escolas, pessoas queridas, né, professores, professoras, elas têm exatamente as mesmíssimas condições do que todas as outras escolas têm. As mesmíssimas condições. Quiçá, elas não têm estrutura muito mais precária do que as outras escolas. Então, a gente tem 12 escolas, porque vem o argumento, me falta estrutura, eu não tenho quadro, eu não tenho equipe, mas as 12 escolas que têm uma performance, as melhores performances no IDEB são escolas
que são coordenadas e dirigidas por colegas iguais a nós. Eu costumo dizer que na rede pública não existe diferença, gente, nessas estruturas. Os problemas estruturais a gente vai e vem. Eu já passei em torno de 6 gestões, já trabalhei com em torno de 6 prefeitos diferentes e prefeitas, e estou aqui para dizer que o que faz a diferença na gestão pública são as pessoas, são os atores. Se esses atores não tiverem comprometimento com a causa, se esses atores não tiverem uma relação de imersão nesses processos, não adianta as melhores estruturas do mundo. Não adianta a gente ter base nas melhores epistemologias, não adianta a categoria ser formada com toda a teoria crítica e a mais moderna da atualidade se não faz gestão do conhecimento. Isso se perde. Isso se perde. A gente precisa profissionalizar o processo de gestão de conhecimento para a gente poder atingir resultados. Ora, é algo novo? Não, não é algo novo. A gente está aí, nós somos remanescentes do velho modelo do Taylor, né, da Ford, né, da concepção fordista, mas a gente adentrou num tempo, né, de globalização, de neoliberalismo, que a gente não foge disso. Tem o Stephen Ball, que fala sobre como a globalização se insere nesses mercados, inclusive da educação, e ele fala sobre um índice, um conceito que se chama performatividade. O que é a performatividade? É a obrigação da nossa performance apresentar melhor rendimento, né, melhor rentabilidade. Não é à toa que o novo Fundeb, né, não é à toa que o novo Fundeb crava ali questões bem pontuais acerca da performatividade. E aí eu vou precisar mostrar para vocês onde é que isso ocorre e por que isso ocorre, né? Espera aí rapidinho, eu preciso compartilhar de novo a tela para dizer, olha o que o novo Fundeb está dizendo acerca do que eu estou falando aqui sobre o conceito do Stephen Ball acerca de performatividade, né? Olha o que o novo Fundeb diz. A Lei 14.113 de 2020 está dizendo o seguinte, no artigo 14, no 14º artigo, a complementação do VAR, espera aí que a gente diz o que é isso, será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria nos indicadores referidos no inciso 3 do caput do artigo 5. Leiam a nova lei do Fundeb, é necessária. E o que é a melhoria dos indicadores? É que a gente melhore a performance dentro da sala de aula, juntamente com o aluno. Essa performance nada mais é do que o resultado, o construto final que aparece na nota do aluno. Tá? Então, assim, repetindo, artigo 14, a complementação do VAR, eu sei que está todo mundo celebrando o aumento, mas esse aumento passa por outras discussões que precisam chegar até a base, e a base precisa discutir. A complementação do VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhorias dos indicadores referidos, né, do inciso 3 e caput artigo, que é melhores notas, rendimentos e tudo mais. Então, assim, não pense que a gente consegue ter complementação se a gente continuar com a mesma performance. E aí, um pouco mais além, a gente vai para outro slide, que diz o seguinte: ainda há uma outra complementação, tá? O valor aluno ano resultado, que começará em 2023 e visa premiar bons resultados na melhoria do ensino e redução da desigualdade, tá? A ideia é ter uma complementação total da União com o Fundeb de 23% do total dos fundos, certo? A partir de 2023. Então, é preciso que a gente fique atento a isso. Até porque a gente precisa fazer contrapontos. É fundamental a valorização do professor em sala de aula. E a gente discute isso faz muito tempo. Mas é fundamental que isso consubstancialize em resultado. Porque as escolas que apresentam melhor performance, os professores não ganharam mais por isso. Os diretores não ganharam mais por isso. O quadro de apoio não ganharam mais por isso, né? Então, se a gente não tiver
esse entendimento, essa clareza acerca da nossa relação com o construto final, nós vamos sair como incompetentes, como incapazes, né, de fazer uma boa gestão, apesar dos pesares. Então, eu estou passando aqui hoje para sinalizar a nossa preocupação em reverter, em mudar o indicador, que não pode ser uma responsabilidade só minha, não pode ser do prefeito, não pode ser da secretária, né? Não pode ser só do pedagógico, ela precisa ser de todo o corpo e da comunidade escolar. Né? Que a gente estucie, como diz minha mãe, que a gente reinvente as práticas, que a gente desenvolva a ferramenta, que a gente profissionalize o processo de gestão das escolas, mas a gente tem a obrigação, a gente tem a missão de apresentar e de começar a apresentar melhores resultados. Ganhar 3,6, para mim, é vergonhoso, é vexatório. Né? E essa construção, ela faz parte do construto final, né, da rede sistêmica que a gente apresenta aqui agora. Tá? Eu sei que muitos argumentos, né, contribuirão, farão oposição à minha fala, e eu respeito, né, mas eu uso a analogia das escolas que tiveram uma performance interessante e que tiveram uma relação e os mesmos recursos que nós todos tivemos. Eu gostaria de parabenizar essas escolas e gostaria de convidar as outras escolas, aos outros diretores, a categoria, aos colegas, a assumir esse compromisso, a assumir essa responsabilidade. Nós temos o dever moral, profissional de resgatar Porto Seguro do fundo do poço. 3,5 não dá mais para sustentar. A gente precisa chegar e a gente precisa, inclusive, superar a meta que está prevista do IDEB, que é de 5. Eu também não ficaria. Eu, enquanto aluno da rede pública, eu sempre estudei na rede pública, me formei na rede pública, né? Eu estudei o tempo todo na rede pública, a minha graduação foi na rede pública, o meu mestrado foi na rede pública, eu sempre lutei, batalhei para ter uma performance positiva, né, no sentido de assegurar que a minha formação pudesse contribuir com os colegas. Também não vou aceitar passar por esse lugar em brancas nuvens, como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade, fazendo de conta que eu estou aqui, porque se fosse para estar aqui como objeto decorativo, eu me recusaria a esse papel. Tá? E eu acho que todos vocês, ninguém assumiria aqui, ninguém aceitaria assumir o pacto da mediocridade. Ninguém, absolutamente ninguém. Se eu conheço os meus colegas trabalhadores, sei que uns farão bico, uns lidarão com isso com indiferença, mas não é o perfil do professor de Porto Seguro. Não é, nunca foi e nunca será. Então, assim, nós contamos com um sistema forte, nós temos uma plataforma para fazer gestão, para ajudar na gestão, porque quem faz a gestão somos nós que estamos na ponta. A plataforma do Educa Porto é para ajudar a gente a trabalhar e administrar esses dados, né? A gente tem muita coisa nova que eu não vou me arvorar aqui a discutir, a tratar e colocar. Vou passar a palavra para o Léo, tá? E para as considerações eu retorno agradecendo a todos. Tá? Desculpe se na minha fala eu, de certa forma, fui agressivo ou parecia arrogante ou petulante, mas se trata-se da fala de um cara apaixonado por onde passou, por onde esteve, e um cara que é professor porque optou em ser professor. E se eu estive em outros lugares, nesse espaço, nesse lugar, é porque eu fui convidado. E em nenhum momento desses eu deixei de ser professor. Eu deixei de olhar, porque quem é professor olha para tudo com essa ótica. Não se desvincula, profissional de pessoa. E assim sou eu. Eu sou professor na minha casa, eu sou professor na rua, eu sou professor me divertindo, eu sou professor na plenitude que a palavra fornece e me concede. Quero agradecer a todos pela oportunidade, enfim, e desejar uma ótima jornada. Léo, por favor, entra aí e faça suas considerações. Bom dia, né, a todos e todas. É uma satisfação estar aqui participando da Jornada Pedagógica 2022, né, e pensando aí nesses indicadores educacionais, né, analisando essas avaliações, né, internas e externas, mas, sobretudo, as avaliações externas, né, e esses resultados de desempenho, né, que a gente não tem como fugir. Né, a gente não tem como fugir.
Aproveito ainda para cumprimentar a Secretaria de Educação, Gilza Reis, né, agradecer a oportunidade, né, de estar na Secretaria trabalhando ao lado dela e dialogando com ela. Né, cumprimento Epaminondas, né, pela confiabilidade, né, que depositou, né, no meu trabalho. Também a todos e todas, né, os colegas, coordenadores e técnicos da Secretaria de Educação, né, a Ana Paula Guerrieri, subsecretária do Litoral Sul, né, e todos e todas que fazem parte do universo educacional. Então, a minha estada aqui nessa manhã é rápida, é fazer algumas considerações sobre os indicadores que a Epaminondas já provocou, né, já trouxe algumas ponderações e provocações extremamente necessárias, né, e trago aqui também algumas considerações para a gente pensar, né, talvez sejam algumas provocações, pelo seguinte motivo, né, a gente tem discutido muito, né, esses indicadores, não, desde 2018, né, quando eu cheguei na Secretaria de Educação. Por conseguinte, a gente começou a fazer algumas imersões para pensar esses indicadores, né, do IDEB e criar elementos para sanar tais dificuldades, né? Dentre elas, a gente, né, e aí na época o professor Giovanni estava à frente, né, em meados de 2018, uma das questões muito discutidas e levantadas foram as próprias diretrizes, né, municipais. A gente tinha as diretrizes municipais para a educação de jovens e adultos, único e exclusivamente. Hoje, há pouco, eu discutia com os coordenadores que esses documentos, né, estão em fase, né, de terminalidade de análise, né, e que muito em breve esses documentos, né, serão aprovados e farão parte do cotidiano, né, das unidades escolares. Por quê? Porque a importância desses documentos nesse processo, né, que a Epaminondas traz aí com maestria. Então, a gente acredita, e diante das pesquisas realizadas nos últimos 4 anos e na própria elaboração desses documentos, que serão documentos que irão nos nortear. A gente terá um ponto de partida. Claro que os instrumentos, as ações, né, que irão ocorrer na ponta, por meio da relação entre gestores, coordenadores e professores, né, a gente sabe que tem as especificidades e que irá, de fato, atender a cada unidade escolar, a cada perfil de unidade escolar. Mas a gente vai ter um ponto de partida, né? Então, as diretrizes estão aí nesse movimento de aprovação. A gente, inclusive, nos últimos meses, tem intensificado o diálogo com o Conselho Municipal de Educação e muito em virtude da própria Conferência Municipal de Educação, onde esses dados, Epaminondas, foram apresentados e com muito diálogo, né? Foram 2 dias aí de muito debate para pensar, né, em ações, em instrumentos que venham calhar, né, na potencialização da rede no sentido de tentar viabilizar, né, um processo de ensino e aprendizagem, né, com um pouco mais de desenvoltura, né, com um pouco mais, né, de qualidade, se assim posso dizer. Não que a gente não tem nada que presta, não é isso. Mas a gente precisa, diante desses dados, né, fazer imersão, inclusive, desses documentos, como você bem pontuou, né, há uma necessidade de conhecermos, por exemplo, a gente discutiu muito o Plano Municipal de Educação, né? É importante, em alguns momentos, nas unidades escolares, né, de fato, fazer imersão nesse documento, que é um documento que nos garante, né, uma série de ações, né, para, de fato, qualificarmos ao máximo a educação de Porto Seguro. Então, pelo diálogo, pelas discussões, pela vivência, a gente vê que pouco esse documento é acionado. Uma outra questão, e aí pensando nessa performance, né, nessa performatividade, são documentos, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola, né? Para a gente alcançar a qualidade, e aí eu não estou aqui para fazer um destaque, e acho que também acredito que a Epaminondas pontuou muito bem nesse sentido. Não é apenas a nota, aprovação ou reprovação, mas eu acredito que, antes de tudo,
é qualidade. É qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Acima de tudo, e aí você trouxe muito bem, eu sou do campo da história, sou historiador, né? Somos agentes, né? Agentes sociais. Somos capazes de transformar a sociedade. Somos capazes, né? É preciso aquilombar-se no campo educacional. É preciso dar as mãos. E, a partir daí, estabelecer um processo de trabalho com foco no desenvolvimento da qualidade do aluno no tocante ao processo de letramento, né? E letramento em todos os sentidos, seja ele na matemática, na língua portuguesa, na história, né, a compreensão, o senso crítico, na geografia. O letramento precisa ser, de fato, expandido e que venha colocar o aluno na condição de leitura, compreensão em todos os espaços sociais, né? Então, é importante, né, retomar essas avaliações para que possamos, né, dar conta do acompanhamento e monitoramento. Digo isso porque vale salientar que um outro ponto que foi identificado lá em 2018 e que em 2019 buscamos materializar foram as formações, né? Criamos aí um processo de formação porque acreditávamos, né, e acreditamos na importância da formação continuada. O professor Gabriel ontem levantou, inclusive, algumas ponderações no sentido de que a formação continuada, já está dizendo, ela precisa ser contínua, né? Seja por meio de cursos, por meio de oficinas, por meio de minicursos, por meio de curso de extensão e por meio da nossa própria vontade, da imersão nesses campos metodológicos, né, da ciência, da metodologia, da epistemologia. Então, é importante que tenhamos essa consciência de que somos professores, estamos na educação, logo, há uma necessidade dessa performance no mergulho do conhecimento, da busca pelo conhecimento, né, do estudo, da dedicação. Porque sem esse mergulho, sem fazer essa imersão no campo, né, epistemológico, a gente vai ter uma série de dificuldades e a gente vai ter, inclusive, muita dificuldade de fazer um giro, né, epistemológico no tocante a esses resultados. Então, para além de tudo isso, essas formações que ocorreram em 2019, de fato, não tivemos nem perna nem braço para fazer esse processo de acompanhamento, monitoramento, né, nas unidades escolares. Como é que essas formações estavam reverberando na escola? É preciso, e a gente tem discutido muito isso, né, sobretudo no nosso plano de gestão, que a gente está aí em vias também de elaboração para o setor pedagógico. Uma coisa que a gente tem discutido e que tem colocado como primordial é justamente esse acompanhamento e monitoramento, né? Por quê? Por meio desse acompanhamento e monitoramento, a gente vai, né, buscar as bases, né, através do diálogo, sobretudo com coordenadores, né, e, por conseguinte, professores, para que, de fato, né, os nossos articuladores, que são os nossos coordenadores e coordenadoras, possam estabelecer uma formação em loco, não só a formação continuada que a Secretaria de Educação ela vem a garantir, né, a fim de potencializar a busca por novas estruturas, novas configurações do campo educacional. Como bem falou ontem o professor Gabriel, estamos em um processo de mudanças que exige de nós a imersão, e ele diz, a leitura nos liberta. A leitura é libertária. O cuidar de si e cuidar do outro é, acima de tudo, e aí bem Foucault, né, é, acima de tudo, né, fazer essa imersão, né, no campo das trocas e da qualidade, né, desse processo de formação do ser humano. Os nossos precisamos, de fato, buscar estabelecer, né, essa responsabilidade social com o outro. Não está apenas ligado à questão pandêmica, mas, acima de tudo, as questões interpessoais que são envolvidas no contexto escolar e que a gente precisa
todos os dias, cuidar do outro. E o cuidar do outro é promover alterações, é promover um diálogo, é promover qualidade na educação, no trabalho docente, nas relações da educação. Então, diante disso tudo e das formações ocorridas em 2019, passamos 2020, né, parado em virtude da pandemia. 2021, retomamos para 2 anos em 1. Ora, foi a saída. A saída, mas que a gente entende que, a partir do ano de 2022, no momento que, se for possível, e trabalhamos para isso, retornar às aulas presenciais, as aulas vão retornar presencial, a gente tenha, né, o cuidado de buscar instrumentos capazes de viabilizar pré-requisitos para esses alunos e alunas. Que, com certeza, diante de todos os textos que eu tenho lido, né, referente à pandemia, os impactos no processo de ensino e aprendizagem foram muitos. Se tínhamos uma situação caótica, com certeza, no momento, a situação ainda é mais preocupante, em virtude de todo esse processo. Não que os problemas, eles começam a partir da pandemia. Os problemas vêm, né? Os problemas são antes da pandemia, mas que se alargou a partir desse momento pandêmico. Então, vai ser um ano de muitos desafios. Desafios, né, que estamos aí tentando a todo momento, não paramos, né, lá na Secretaria de Educação, criar documentos de orientação de retorno às aulas, documento de uma gestão, de profissionalização de uma gestão educacional, documentos referentes aí à própria aprovação das diretrizes do novo regimento, que irão conduzir esse trabalho. Mas é fato que até lá, até esses documentos serem de fato aprovados e estarem à disposição, vamos precisar nos debruçar, né, dar as mãos e fazer acontecer. Volto a salientar, somos agentes sociais. Somos responsáveis por uma rede com mais de 32 mil crianças e adolescentes, adultos e idosos, em virtude da educação de jovens e adultos e idosos. Então, é preciso ter essa consciência. Eu costumo dizer que, e você, Epaminondas, com maestria anteriormente, falou da estrutura e infraestrutura. Vejamos, grande parte das unidades escolares que têm alcançado um desenvolvimento nas avaliações externas, que aí sobretudo o IDEB, elas têm pouca estrutura, apresentam poucas estruturas físicas. Não adianta, eu penso e acredito que quem faz a transformação, quem mobiliza e quem transforma somos nós, as pessoas. Somos agentes sociais, somos agentes capazes de pensar, de estruturar, de criar elementos, mecanismos para subsidiar o trabalho docente e, por conseguinte, executar com maestria na ponta, oportunizando os nossos alunos e alunas, os mais de 30 mil, qualidade na educação. Vale destacar que já estou caminhando para finalizar a minha fala, as minhas considerações, a minha contribuição. No início de 2020, fomos notificados pelo Tribunal de Contas, né, por conta dos últimos investimentos na educação de Porto Seguro. E a notificação do Tribunal de Contas era justamente a necessidade de explicar a desastrosa nota do IDEB. Né? Então, eles pediam que, diante dos investimentos, o que estava ocorrendo no município, que a gente não avançava no IDEB. Pelo contrário, inclusive, muitas escolas que tinham alcançado notas expressivas, né, não, naquele momento
existia um declínio. E o que é que estava acontecendo? E naquele momento eu consegui redigir o texto de resposta e aleguei, né, que havia todo um trabalho, que o município, desde 2018, retoma uma série de ações produzidas anteriormente, porque anteriormente muita coisa foi produzida, mas se perdeu, né, como muitas vezes se perde, né, por falta de sistematização, e que estávamos tentando sistematizar todos os processos, né, pedagógicos construídos, e a partir dali criando novos mecanismos, novos instrumentos, para tentar, a partir daí, romper com esses dados, né, do IDEB. Lembrando que a educação ela tem aí um desenvolvimento a médio e ao longo prazo, né? Mas que a gente estava ali disposto a desenvolver uma série de instrumentos pedagógicos e epistemológicos a fim de contribuir com o desenvolvimento da educação. Eles acataram a resposta e, provavelmente, né, com todos esses processos, muito em breve a gente pode receber uma nova notificação ou não. E, nesse momento que a gente está falando aqui para vários colegas, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, gestores, gestoras, né, dizer, né, é uma responsabilidade nossa. É a gente começar a entender o que é que devemos, né, contribuir nesse processo com essa responsabilidade social para alterarmos todo esse contexto que a gente está aí vivenciando. Vale salientar que a própria secretaria, né, tem buscado, né, estabelecer algumas parcerias. Ontem foi apresentado, né, o programa que vai atender do 1º ao 5º ano, baseado aí nas ações, tendo Sobral como uma referência nacional, né, e aí o programa deles Educando para Valer é mais um instrumento. Mas eu costumo dizer, né, esses instrumentos, esses elementos que trazem aspectos importantíssimos no desenvolvimento da educação, ele só é possível se nós nos mobilizarmos para execução, para fazer, para garantir de fato, né, a materialização dessas propostas. Se não existir, né, um empenho, uma aproximação, um processo dialógico entre todos os setores da educação para, de fato, garantir tais investimentos, pouco irá alterar. E aí falo das experiências que eu tenho vivenciado, né? Eu lembro que o ano passado eu peguei uma disciplina que discutia todos esses investimentos, né, e todas essas ações com o professor Ivan, né, professor da USP, do Conselho Nacional de Educação. Ele chamava muita atenção para o nosso papel enquanto agente social. As empresas vêm, trazem suas propostas, a secretaria abraça essas propostas, traz para o nosso contexto e, a partir daí, é preciso a imersão de todos, todas, né, para que possamos, de fato, executar. Então, todos esses resultados dependem de todo esse arcabouço que eu tentei aqui apresentar de forma sucinta, desse envolvimento de todos, todas que estamos aqui, que estamos nesse campo educacional. Logo, finalizo dizendo que será um ano, pelo menos começamos o ano com uma série de desafios, não são desafios novos, são desafios, né, antigos, que estão aí, estão postos. Vamos unir as forças, caminhar para uma qualificação ainda maior da educação, fazer imersão nos nossos documentos, Plano Municipal de Educação, Projeto Político-Pedagógico, orientações pedagógicas, para que possamos alinhar o nosso trabalho. E nós, da Secretaria, iremos aí fazer esse movimento de acompanhamento e monitoramento, né? Essa parceria forte com gestores, coordenadores e professores, a fim de que só por meio dessa unidade é que podemos ou poderemos alcançar aí uma qualificação e um salto nesses resultados.
muito obrigado. Né? Eu fui convidado, agradeço imensamente a Epaminondas, trouxe aqui a minha vivência, um pouco daquilo que eu tenho também pesquisado e feito imersão em inúmeros documentos. E, assim, agradecer imensamente a rede e dizer que acredito muito em cada um e cada uma de vocês. Né? E a gente depende disso, dessa parceria, desse dar a mão, desse aquilombar-se, e vamos para 2022, esperançando dias melhores, né? E um desenvolvimento aí da educação porto-segurense, porque os alunos e as suas respectivas famílias necessitam dessa responsabilidade social. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Eu quero dizer que é uma estima e um apreço muito... É valoroso demais ter você na equipe. É muito importante. Léo é uma das figuras, assim... São todos, né? Mas cada um tem as suas características, nós não somos iguais, né? Mas, assim, que contribui muito. Cada um profissional, técnico que está ali naquele setor. E a gente tem discutido muito. A gente tem feito, acima de tudo, autocrítica. Autocrítica que é tão difícil de se fazer no momento desse, tão delicado, né? E eu vou dizer didaticamente para alguns colegas aqui que estão participando, fiz a leitura de alguns comentários, didaticamente, né? Pedagogicamente falando. Em nenhum momento eu me dirigi à categoria de professores, especificamente. Eu assumo a responsabilidade de estar aqui contribuindo com a gestão de um sistema. Eu sempre disse em todas as minhas falas, e eu reiterei, por mais renitente que eu fosse, que essa responsabilidade de 3.6 é do prefeito, é da Secretaria de Educação, é do setor pedagógico, é de cada coordenador e coordenadora, cada diretor, diretora, de cada professor, professora, aluno e família. Então, assim, do ponto de vista filosófico, verdades, às vezes, são inconvenientes. E eu aceito, entendo, né, perfeitamente que verdade seja inconveniente. Mas em nenhum momento eu coloquei o professor enquanto protagonista do 3.6. Agora, o que é vergonhoso agora é para todos nós. Eu duvido muito que tenha um pai ou uma mãe que tenha um filho em rede pública que aprecie essa nota de 3.6 no IDEB. E é a responsabilidade dele e é a responsabilidade dela. A gente precisa ter essa capacidade de fazer autocrítica. E eu estou aqui, enquanto figura pública, que me coloquei à disposição desse cargo, eu estou aqui para escutar a crítica, eu tenho maturidade para isso. Senão eu saio pela tangente, saio na primeira. Agora, que as pessoas que estão aqui, que compõem esse sistema, que também têm essa capacidade de fazer autocrítica. A gente está falando de trabalho profissional, né? Eu não vou ficar tratando profissionais que se formaram, se graduaram, como eu me graduei, né? Que se submeteram a uma seleção como eu me submeti, tá? E que são iguais a mim como milindre. Eu estou falando de profissional para profissional, né? Profissional para profissional, que a gente tem um cenário de 3.6 que a gente precisa mudar. E a responsabilidade não é só nossa, é de um sistema. A gente precisa considerar, e aí eu disse, mas as verdades, elas são muito convenientes às vezes, né? Você consegue, e aí eu recomendo para quem tem dificuldade de falar o que eu estou falando, que escute o áudio de novo, veja o vídeo outra vez. Se existe dificuldade, agora é ironia e é muito sarcasmo, né? É preciso ver 2 vezes. Quando a gente tem dificuldade de interpretar, fica difícil. Então a gente precisa ver outra vez. A gente precisa, às vezes, ler um livro 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Eu fiz isso com o Stephen Ball, que fala sobre performatividade, né? E aí isso é ironia e sarcasmo mesmo, né? Me coloco nessa condição porque eu, demasiadamente humano, como chama Nietzsche, eu me enveredo me embrenho por essas arestas também, né? Mas eu sei que o professor de Porto Seguro, maciçamente, sua grande maioria, está preocupado, está atento ao que eu estou falando, né? A gente precisa aceitar algumas verdades que são extremamente convenientes. De 2019, sim, mas 2020 e 2021... a gente precisa socializar com vocês algumas matérias e alguns estudos que a coisa não foi legal. Não foi legal, né? A gente tem um índice de evasão extraordinário, né? Segundo estudos, inclusive estudos com base científica, e a gente socializa para todo mundo, a gente teve uma regressão de 10 anos nos últimos 2 anos na educação no Brasil. Uma regressão de 10 anos.
Então, assim, eu convido a todos e a todas para que a gente possa fazer essa autocrítica, para ver como a gente pode estar contribuindo, para que a gente nivele por cima, que a gente discuta essas experiências assertivas e positivas das escolas que conseguem uma performance melhor do que a nossa. E chama a atenção ainda, o aumento, o novo Fundeb, ele está condicionado ao impulso, não, à performatividade. A gente só vai ter essa resposta que a gente quer se a gente performatizar. Se o aluno era monetizado antes, muito mais monetizado ele está agora, né? Então, a gente precisa aceitar isso. É uma realidade que a gente precisa arregaçar as mangas e entrar em campo para mudar. Mas não é responsabilidade só do professor. O professor é uma parte do processo, reiterando para aqueles que não compreenderam a mensagem. É do prefeito, sim. É da secretária de educação, sim. É da equipe pedagógica, sim. É da direção da escola, sim. É da coordenação pedagógica, sim. São dos professores que estão aí nas pontas, sim. Do aluno e, acima de tudo, da comunidade escolar. Acima de tudo, força de expressão, porque ela tem participação igual. Então, que fique claro isso para mim. Quem tem dificuldade de entender, veja o vídeo outra vez, é fundamental. Às vezes a gente tem dificuldade na comunicação, e é importante. E falo isso porque eu não vou lidar com professor com nenhum milímetro. Eu estou lidando com colegas que eu sou apaixonado, eu estou lidando com ex-alunos pelos quais e pelas quais eu sou apaixonado, eu estou lidando com colegas que eu tenho histórias lindíssimas, né, e êxitos extraordinários. Então, não estou lidando com uma categoria que eu não conheço. Não venham me perguntar, não me venham fazer perguntas retóricas que não têm o menor sentido, né? Então, assim, eu quero acolher, e aí não venha, entre aspas, para quem fez e entendeu de passagem de bom grado o que eu estou dizendo. Sintam-se todos abraçados e envolvidos. Nós estamos altamente comprometidos. Agora, para profissionalizar, para enfrentar o que está aí. O que está aí não é legal, e a gente precisa mudar, e a gente precisa dar as mãos, e todo mundo precisa fazer isso acontecer. Mas não depende só de uma pessoa, né? Por mais que seja o exercício do professor, se a família não contribuir, não vai funcionar. Por isso, a relação de escola-comunidade, ela nunca foi tão importante quanto nesses tempos. Nunca foi tão importante a relação de escola-comunidade, né? É isso, em síntese. Obrigado pelo cuidado, pela atenção, pelo carinho, né? E quero dizer para vocês, reiterando, isso aqui é de professor para professores, de professor para professores, de colega para colegas, viu? Um beijo grande no coração e saio daqui com a cabeça tranquila, vou dormir tranquilo. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos mudar essa realidade? Vamos sim. Vamos botar esse negócio de 3,5 para 7, 8? Vamos sim. A gente pode. A gente pode. E se eu conheço os colegas que eu tenho na rede, são muito potentes, são extraordinários, né? Como dizia minha professora Yasmin, vocês estão reclamando de tecnologia? Não estão reclamando de tecnologia? E o que você me diz naqueles que estão lá na roça com a tecnologia do FIFO, do candinheiro, com puxada de cobertor e querosene? O que vocês me dizem dessa tecnologia? É uma provocação, sim, mas venham. A gente tem muito que fazer, tá? Me abracem, mesmo com as diferenças. Aqui eu sou para todo mundo, né? E assim, e todo mundo que se queira bem, fazendo uma analogia à letra dos tribalistas, help. Um beijo, obrigado. Obrigado a todos e todas que tenham muito boa vontade para a gente caminhar nessa jornada. A cidade conta com vocês, o município conta com vocês, tá bom? Um beijo grande. Nós precisamos sair desse lugar que a gente está. E como diz Chico Sainz, um passo adiante, não estamos mais no mesmo lugar. Tá? Valeu. Obrigado. E demos passos agora importantes para a gente sair do mesmo lugar, né? A gente sabia que essa temática iria trazer incômodos, né? Até porque a gente vive muito em alguns espaços de comodismo, né, cara? Educar, fazer educação, melhorar a cognição de criança, de jovens, de adultos, não é uma coisa fácil, né? Ser professor, professora, não é uma coisa fácil. Ser gestor, gestora, não é uma coisa fácil. A gente percebe o grau de complexidade que se é fazer educação, né? E tudo se torna muito mais complicado quando a gente deseja fazer educação de qualidade. Para fazer educação de qualidade,
né, a gente precisa começar. E um dos começos é a gente entender a realidade da rede, para que, a partir desse espaço de observação e de análise, a gente consiga começar a pensar em atitudes práticas para mudar essas questões, né? Toda essa responsabilização, né, que se falou tanto aqui, tanta gente ficou em êxtases aqui, né, escreveram um monte de coisa. Toda essa dinâmica de responsabilidade é de todas e todos nós, né? É responsabilidade do prefeito, da prefeita que estiver, né, no período. A gente tem que cobrar de Jânio Natal investimentos em educação, porque é responsabilidade dele também. É responsabilidade de Dilza, como secretária de Educação. É necessário que as cobranças sejam feitas efetivamente a ela também, óbvio, né? É uma responsabilidade que ela aceitou fazer. É uma responsabilidade de todas e todos nós, da Secretaria Municipal de Educação. Nós devemos ser cobradas e cobrados para que a gente possa dar o melhor da gente, né? Eu não me adequo muito a essa ideia de que é ficar lá embaixo do ar-condicionado de bobeira. Pelo contrário, a gente faz muita coisa. É responsabilidade dos gestores e gestoras da escola como um todo, diretor, diretora, coordenador, coordenadora, secretário. Toda essa estrutura de gestão da escola também é responsável por esse processo. É responsabilidade, sim, de nós, professores e professoras, né? Eu estou em sala de aula há mais de 30 anos. É minha responsabilidade também, independente do seu trabalho fantástico ou não tão fantástico, é responsabilidade nossa também. E a gente também precisa puxar a nossa meia-culpa. E a gente esqueceu um item que algumas pessoas até comentaram aqui, que é responsabilidade também da família, né? Muitas famílias que apenas chegam e acham que a escola é um mero depósito de crianças. Alguém colocou aqui que tem famílias que não foram nem buscar as atividades dos seus respectivos filhos e filhas. Então, veja a complexidade, né, desse campo de ação que envolve tanta gente. Então, acima de tudo, galera, a gente tem que se cuidar para cuidar do outro. Voltando ao que o Gabriel falou ontem, né? A gente não está aqui para ficar buscando culpabilidades, e não foi isso que eu vi, né, na lida e na fala de EPA. A gente está aqui, a gente trouxe os dados porque eles precisavam ser refletidos. Isso foi trazido e isso foi refletido. Óbvio que um caminho enorme ainda espraia-se pela frente, porque tem muita coisa para fazer, tá? Eu quero agradecer de coração a todo mundo que participou hoje, né, em especial, Epa e Léo, deram um recado. Vou, antes de continuar os agradecimentos, hoje à tarde a gente continua com duas atividades muito importantes. Às 14 horas, às 2 horas da tarde, Educação Infantil em Perspectiva, é um encontro para coordenadoras da educação infantil, com Paulinha e com Grace. Vai ser, com certeza, um momento especial, tá? Às 14 horas, nós temos Ensino Fundamental, anos finais e EJA, Desafios e Perspectivas, com um grupo poderoso de articuladoras e articuladores, Neiva, Glice, Débora, Mara e Leonardo, novamente, que vão discutir essas possibilidades todas dos anos finais, né? E no terceiro dia, como a gente já sabia, a gente disse ontem, terceiro e quarto dia vai ser na própria escola, para desenvolver as particularidades da própria escola. E agora eu quero agradecer a todos os invisíveis, né, que fizeram esse acontecimento se concretizar, toda a galera de apoio da secretaria, parte técnica, parte de tecnologia, a tarefa hercúlea que a gente tem, né? Nós somos aqui, né, eu estou olhando para vocês agora, tá? Literalmente, nós somos uma ponta de um iceberg, né? Nós temos um grupo enorme de pessoas que estão aí por trás, fazendo esse momento acontecer. E eu quero agradecer de coração a professores e professoras, todos e todas que estão aqui, direção, coordenação, professores e professoras, que nós, do chão da escola, eu estou no chão da escola há mais de 30 anos e eu amo o chão da escola, somos nós que fazemos efetivamente a enorme diferença, né? É lógico que a gente precisa das teorias todas. É possível que alguém que não entre em sala de aula crie uma teoria que vai revolucionar o chão da sala de aula. É possível. Mas é óbvio que a gente precisa que todo mundo
se sensibilize com fazer educação em sala de aula, que é lá que a coisa rola, é lá que as emoções interessantes fluem e é lá que a gente pode se cuidar também para melhor cuidar dos nossos alunos e das nossas alunas, que merecem de nós o melhor, né? Merecem de todas e todos nós o melhor. Pessoal, obrigado por terem ficado aqui até agora. Não esqueçam que a frequência está na descrição do vídeo, né? Para que você possa, já foi avisado aqui. E todo o nosso coração e toda a nossa emoção em estar discutindo uma coisa que a gente é apaixonado, que é a educação. Um monte de beijo, continuem se cuidando, todas e todos vocês, a família de vocês, vacinação necessária, e se cuidem. A galera de Libras, um monte de beijo, parabéns, galera. Bom almoço agora, né? Estou morrendo de fome. Um beijo. Beijo, Noel.